E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero nesse vídeo tratar um pouco deste assunto, né? Com esse título meio forte, né? Porém, essa frase não é minha e não é de hoje, né? Essa frase do título desse vídeo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Quem conhece, quem já viu essa frase, já sabe de quem é, né? De quem se trata. Essa frase, não pode ter Deus por pai, quem não tem a igreja por mãe, é do bispo São Cipriano, né? De Cartago, do século III. Ou seja, essa frase, né, é dele, lá do século III. Portanto, né, bem no início ali da igreja. Não pode ter Deus por pai, quem não tem a igreja por mãe. Quem inspirou isso, né, a São Cipriano? Com certeza foi, né, o Espírito Santo. E tem base bíblica? Tem, e muita, né? Tem base bíblica e muita. Jesus disse: quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Ou seja, vai de encontro com essa frase de São Cipriano. Se você acha que tem Deus por pai, mas não tem a igreja por mãe, é o que está no Evangelho que Jesus falou. Quem vos rejeita, dizendo para os discípulos, né? Quando Jesus enviou os discípulos, ele disse: olha, quem vos rejeitar, rejeita a mim e rejeita aquele que me enviou. Ou seja, é essa frase aqui, em outras palavras, né? Você rejeita a igreja, você está rejeitando o Pai e o Filho, né? E o Espírito Santo. Você está rejeitando tudo, né? Porque o próprio Cristo disse isso. Se alguém você rejeitar, a mim rejeita e rejeita o Pai que me enviou. Então, São Cipriano já chega dizendo: olha, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja, né, por mãe. Isso no início da igreja e isso dentro das Sagradas Escrituras. Porque a grande confusão, né, que os irmãos separados faz, né, com relação à mensagem divina, é tirar a Bíblia do seu berço, né, de onde ela foi formada, sobretudo, né, o Novo Testamento, e rejeitar a autoridade da igreja, rejeitar, né, o magistério da igreja. E vai fazer, e esse que rejeita, né, o magistério da igreja, esses fundadores de denominação, eles vão fazer a mesma coisa na sua denominação, né? Na sua denominação ele está com a Bíblia na mão, porém, ele não ensina só o que está na Bíblia, né? Ele vai ensinar a sua interpretação, vai vender livros, né, interpretado por esses fundadores ou por algum teólogo que eles têm uma afeição, né? Por exemplo, né, os adventistas não pode dizer que é somente a Bíblia, porque ele tem aquela senhora, né, Ellen White, como uma autoridade muito grande, né? Os escritos dessa senhora, dessa vidente, né, Ellen White, é muito importante para os adventistas. Então, cai por terra toda essa falácia de que é somente a Bíblia, né? Os mormons dizem também que tem uma Bíblia também deles também. E assim, cada denominação, com a Bíblia na mão, aquele fundador, né, aquela fundadora, aquelas liderança, se torna ali o magistério daquela denominação. Faz conforme lhe parece melhor, né? A Bíblia na mão e joga ali, né, a sua interpretação. Tira a interpretação da igreja de Cristo, né, da igreja mãe, e coloca, né, a sua interpretação. Do jeito que está na igreja católica, a Bíblia, né, está lá. A gente prega que não é somente as Sagradas Escrituras. A Sagradas Escrituras é parte da revelação, né, escrita, que veio da tradição, né, é parte da tradição, né, escrita. Sem a tradição, né, apostólica, nós não teríamos o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é o quê? É parte dessa tradição, né, escrita. Só que não está tudo, né? Só que não foi escrito tudo. E a própria Sagrada Escritura fala que não foi escrito tudo. E a gente entende claramente que não é somente, por não estar tudo lá, não é somente a Bíblia, né? A Bíblia é uma fonte indispensável,
com certeza absoluta, porém não é tudo. Aí os irmãos separados dizem, não, mas a Bíblia é tudo. Então eu pergunto, né, aqui para os irmãos protestantes, na denominação que você frequenta, lá eles só citam a Bíblia como verdade? Eles não usam outros textos? Como eu já citei aqui, de algumas denominações que têm, né, os seus profetas, né, as suas profetisas, eles não citam escrito dessas pessoas? Então, quando o católico cita, né, por exemplo, a patrística, alguém diz, não, mas somente a Bíblia. E quando, né, um adventista está lá nessa denominação, que é citado, né, senhora Ellen White, e quanto que estão na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, nessa infinidade de denominação, que é citado um livro desses pastores famosos, né, de Rodrigo Silva, de Cila Malafaia, de Macedo, de R.R. Soares, que é citado uma frase deles, que é citado um escrito dessas pessoas. Ah, mas só pode citar a Bíblia? Não é a Bíblia somente? Por exemplo, né, tinha um programa de televisão do Malafaia, que tinha uma Bíblia e tinha ali 3, 4 livros dele, maior do que a Bíblia na mesa dele. E ele vendendo aqueles livros. Ou seja, quem lê aqueles livros do Malafaia, ele é muito envolvido, né, eu acho que com a Assembleia de Deus, né? Ele é uma espécie de um líder, tipo um papa, né, de várias igrejas, Assembleia de Deus, né? Se eu estiver enganado, me corrija aí no comentário, mas eu acho que é isso, né? O Malafaia, ele é líder de um monte de denominação, né, protestante. Ou seja, aí ele vende os livros dele e mistura, né, a sua mensagem com as mensagens do Evangelho. Ou seja, aquilo que nós católicos fazemos, né? Misturamos, a gente lê a Bíblia e lê também os escritos dos padres da patrística, né? É muito usado. E cita também padres, né, recentes, professores, e assim por diante. Ou seja, não existe isso de ficar lendo só as Sagradas Escrituras e dizer assim, não vou citar uma frase, eu não vou citar uma frase de um teólogo, né? Porque não está na Bíblia, né? Não existe isso. A gente usa as Sagradas Escrituras e usa também outros estudos. Então, né, essa falácia de dizer somente a Bíblia, né, é uma falácia, né? Cai por terra. Como eu já falei, né? Coloca aí nos comentários se na sua denominação não é citado, né, frases que são bonitas e são verdadeiras para você, que não estão nas Sagradas Escrituras. É ou não é? Seja, né, honesto e diga assim, realmente, na minha denominação o pastor citou frases que para mim tem um valor, para você tem um valor. Testemunhe isso aí no comentário, né? Se isso não já aconteceu com você. De citar uma frase que para você tem aquele valor, porém, não está nas Sagradas Escrituras. Como se diz, né? Como se diz, né? Tudo que está nas Sagradas Escrituras é verdadeiro, mas nem tudo que é verdadeiro está nas Sagradas Escrituras. Dito isso, meus irmãos, eu queria citar para você um texto, né, maior de São Cipriano, né, bispo de Cartago, que é o que proferiu, né, essa frase. Não pode ter Deus por pai quem não tem, né, a igreja por mãe. Veja, eu vou citar aqui um texto maior dele para a gente ver a riqueza que é esses pais da igreja, né? A riqueza que é esses textos, que faz com que fez, né, com que a minha fé se firmasse mais ainda. E eu tenho certeza que também a fé de muitos católicos que procura, né, esse estudo, também se torna mais firme com esses testemunhos de pessoas lá do 3º século, né, do 1º século, do 2º, do 4º, ou seja, até chegar aos nossos dias, temos, né, frases belíssimas desses pais da igreja. Então vamos lá para o texto, né, de São Cipriano de Cartago. O inimigo desmascarado e derrotado pela vinda de Cristo trama nova emboscada para iludir os incautos, sob o rótulo do próprio nome de cristãos. Inventa heresias e cismas para subverter a fé. Corrompem a verdade e quebra a unidade. Rouba homens da própria igreja e os imerge
inconscientes em outras trevas, deixando-os pensar que se aproximam da luz e escapam à noite do século. Continuam a se dizerem cristãos, sem guardarem a boa nova de Cristo e os seus preceitos e as suas leis. Julgam ter luz e caminham nas trevas. O inimigo sedutor e mentiroso, que, nas palavras do apóstolo, se transforma em anjo de luz, apresentando seus ministros como ministros da justiça, anunciando a noite como o dia, a perdição como salvação. O anticristo, sob o nome de Cristo, lhes escurece e frustra a verdade pela sutileza, propondo como verdadeiras coisas ilusórias. Isto se dá, caríssimos irmãos, porque não mais se volta à origem da verdade. Não se vai mais à sua fonte, nem se guarda a doutrina do magistério celeste, né, sobre a unidade da igreja. Veja esse primeiro texto, né? Veja, né, que coisa maravilhosa nesse texto que a gente leu, né? Quando diz assim, o inimigo desmascarado e derrotado pela vinda de Cristo. Trama nova emboscada para iludir os incautos, sob o rótulo do próprio nome de cristãos. Inventam, né, heresias e cismas para subverter a fé. Ou seja, desde sempre, né, essa coisa, né, do inimigo ter plantado o joio no trigo, né? A gente vê desde o princípio, né, esse joio, né, lançado nesse solo onde foi semeado, né, o trigo, a boa semente. Então o inimigo já plantou também ali, né, o joio. Então vamos ler mais um pouco, né, do que São Cipriano nos deixou para a gente ir alimentando a nossa fé. Veja, mais um texto vai dizer assim, né? Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade recomendada por Paulo, Efésios 4, né, do 4 a 6. Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre qual está fundada a igreja, principalmente nós que presidimos a igreja como bispos. Devemos manter e defender firmemente esta unidade. Olha só que frase bonita, né? Principalmente nós que presidimos a igreja como bispos. Devemos manter e defender firmemente esta unidade, dando provas da união e indivisibilidade do episcopado. O episcopado é único e dele possui por inteiro cada bispo a sua porção. A igreja é uma só. Embora abranja uma multidão pelo contínuo aumento de sua fecundidade, assim como há uma luz nos muitos raios do sol, uma árvore em muitos ramos, um tronco fundamentado em raízes tenazes, muitos rios de uma única fonte, assim também esta multidão guarda a unidade de origem, se bem que pareça dividida por causa da inumerável profusão dos que nascem. A unidade da luz não comporta que se separe um raio do centro solar. Um ramo quebrado da árvore não cresce. Cortado da fonte, o rio seca imediatamente. Do mesmo modo, a igreja do Senhor, como luz derramada, estende os seus raios em todo o mundo. E é uma única luz que se difunde sem perder a própria unidade. Ela desdobra os ramos por toda a terra, com grande fecundidade. Estende-se ao longo dos rios, com toda liberalidade. E, no entanto, é uma na cabeça, uma pela origem, uma só mãe, imensamente fecunda. Nascemos todos de seu ventre. Somos nutridos com seu leite e animados por seu espírito. Veja que texto bonito, né? Quando ele diz assim, quando ele fala do sol, né, do raio do sol, eu achei muito bonito essa frase, né, que diz assim: a unidade da luz não
comporta que se separe um raio do centro solar. Ou seja, isso é muito bonito, né? Quer dizer que um raio de sol não se pode né, separar do centro solar, porque ele apaga, não existe, né? Quer dizer que é uma profundidade muito grande, né? Esses textos, né? Desses pais da igreja. E continua ainda, né, o texto. A esposa de Cristo não pode ser adulterada. Ela é incorrupta e pura. Não conhece mais que uma só casa. Guarda com casto pudor a santidade do único tálamo. Ela nos conserva para Deus. Entrega ao reino os filhos que gerou. Quem se aparta da igreja e se junta a uma adúltera, separa-se das promessas da igreja. Quem deixa a igreja de Cristo não alcançará os prêmios de Cristo. É um estranho, um profano, um inimigo. Agora vem a frase, né, do título do vídeo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Se alguém se pôde salvar dos que ficaram fora da arca de Noé, também se salvará os que estiverem fora da igreja. Olha que frase, né? Se alguém se pôde salvar fora da arca de Noé, também se salvará os que estiverem fora da igreja. O Senhor nos admoesta dizendo: quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Mateus 12, 30. Torna-se adversário de Cristo quem rompe a paz e a concórdia de Cristo. Aquele que, noutra parte, recolhe fora da igreja, dispersa a igreja de Cristo, né? Sobre a unidade da igreja. Então veja, meu irmão, esse texto, né, de São Cipriano. Dê pausa no vídeo, tira aí um print, né, desse texto que eu mostrei para você. Releia esse texto, né? Estude, medite sobre esse texto, né? Para você ver que é o que pensava, né? Que é o que deixou escrito para mim e para você a fé que a gente tem hoje, né? A fé que a gente tem hoje, ela foi construída por esses homens, né? Ou seja, esses textos, esses homens, né? Melhor dizendo, eles moldaram a fé que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente fala da igreja, da unidade da igreja, para muitos pode parecer assim estranho, né? Porque acha que falar da igreja não é falar de Deus, né? Como eu disse no início do vídeo, que está no Evangelho, né? Quem rejeita, né, a igreja, rejeita, né, o próprio Deus. Então, por isso que São Cipriano disse, olha, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Esse texto de São Cipriano, que eu li para você, é ensinamento da igreja, né? É o que a igreja tem de melhor para nos ensinar. Não se pode ter Deus por pai, não se pode querer ir a Deus abandonando os missionários de Deus, abandonando, né, a igreja do Filho de Deus. Então isso é lógico, né? Faz todo o sentido. Não se pode ter Deus por pai abandonando a igreja de Cristo. Aquilo que Cristo disse: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar para você nesse vídeo, né? Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.